Olá, sejam bem-vindos ao canal Tributarista em Surto, o canal que pretende trazer para você, empresário, empreendedor, microempreendedor, notícias não só do mundo tributário, mas notícias também do mundo empresarial como um todo. Ações, decisões, notícias, debates a respeito de todo o assunto envolvendo a empresa trabalhista, civil, comercial, societário. Porque, afinal de contas, qual é o objetivo de toda e qualquer empresa, se não o lucro? Então, nós vamos trazer aqui matérias, notícias que possam te ajudar a atingir esta ideia, este tão sonhado lucro. E eu vou trazer aqui hoje uma notícia primeira, ou melhor, um debate a respeito do IPTU, que é um assunto muito recorrente lá no meu Instagram. Muitos me perguntam inúmeras coisas a respeito do IPTU, mas uma coisa que chama muita atenção é quanto tempo eu posso ficar sem pagar o IPTU. Essa discussão, efetivamente, ela é muito grande e envolve alguns conhecimentos básicos para que nós possamos responder essa pergunta com toda tranquilidade e segurança para você, contribuinte desse tributo, e aí então pensar se vai valer a pena ou não pagar, não pagar, parcelar, enfim, como é que você vai se situar nesse cenário. Muito bem, primeiro de tudo que nós temos que entender que o IPTU é um imposto sobre a propriedade territorial urbana. Então, aqui nós já temos algumas informações de relevo no próprio nome do tributo. É um imposto, ou seja, não requer uma contraprestação do governo sobre a propriedade, mas aqui nós temos um pega-ratão que depois eu vou explicar para vocês. Territorial, predial ou territorial, ou seja, tanto de prédio quanto de terreno, e urbano, ou seja, também tem que estar localizado na zona urbana do município. Então, considerando estes aspectos gerais, nós já começamos de cara com essas informações que serão oportunas lá adiante. Por seguir, em seguida, nós temos também as normas relativas a esse tributo previstas no Código Tributário Nacional. E lá no Código Tributário Nacional, nós temos a ideia do fato gerador, ou seja, qual é a situação que ocorrente no mundo traz a obrigação de pagar o IPTU. Em primeiro plano é a propriedade. É o que está lá. Em segundo plano é o domínio útil. O que seria o domínio útil? Vamos pensar, por exemplo, num laudêmio, naquelas áreas onde estão próximos do mar territorial, que a pessoa não tem toda a disponibilidade do bem, mas ela deve atender o bem como se dela fosse. O uso capião também a gente pode trazer como uma situação de domínio útil. E por fim, a posse, ou seja, uma pessoa que detém a posse de um terreno, ela também será obrigada ao pagamento do tributo. E isso é outra coisa muito importante, porque isso significa nos dar a direção de quem é que vai ter que pagar esse tributo. Quem é o contribuinte deste tributo? Ora, é o proprietário, é aquele que detém o domínio útil e é aquele que também tem a posse. E essa definição, esse entendimento é assim de suma importância quando eu recebo perguntas do gênero: doutora, eu comprei um imóvel em contrato de gaveta, então o proprietário anterior ficou devendo, mas eu não devo nada porque eu comprei depois. Então, aqui nós encontramos a primeira distinção que você deve saber de pronto. A propriedade não é um único requisito para que se diga que exista a obrigação de pagar o tributo. Porque o tributo denominado IPTU, ele é entendido como imposto real, ou seja, ele cola no imóvel. Quando eu digo que ele cola no imóvel, eu estou dizendo que não importa, na mão de quem esteja este imóvel, ele trará junto consigo a obrigatoriedade do pagamento deste tributo.
Portanto, se o IPTU cola no imóvel, não importa que você tenha um contrato de gaveta e que o débito seja anterior a este contrato de gaveta. O que ocorre é que você será devedor, mesmo assim, daquele imposto do antigo proprietário. É claro que se você negociou o que ele ia pagar, aí é uma outra situação que você terá de discutir com o ex-proprietário. Agora, em relação à prefeitura, você será devedor da mesma forma e caberá à prefeitura a cobrança desse IPTU, seja do antigo proprietário, seja de você, atual comprador do imóvel. Então, neste caso, é importante que nós entendamos quem é o contribuinte do tributo para que então nós possamos prosseguir na nossa análise. Passado isso, entendido o que é o IPTU e quem é o contribuinte, nós temos que também falar a partir daqui sobre o vencimento deste tributo. O vencimento deste tributo é o marco inicial para a contagem prescricional deste tributo. Explico, calma lá. Quando nós temos um tributo, todo e qualquer tributo terá uma data de vencimento. A partir desta data de vencimento, iniciará o prazo para que o município faça a cobrança judicial deste tributo. E aí, para chegar nesta cobrança judicial do tributo, existe todo um caminho que tem que ser observado. Vejamos. Você tem o vencimento, vamos supor, na data de 30 de janeiro do ano de 2010. Isso é um exemplo, tá? Só para vocês entenderem a dinâmica da coisa. O imposto venceu em 30 de janeiro de 2010. A partir do dia 31 de janeiro de 2010, começa o prazo de 5 anos para que a prefeitura faça a cobrança judicial deste tributo. A partir da data do vencimento, surge para a prefeitura a possibilidade desta cobrança. E essa cobrança se dará de várias formas. Ela vai mandar carta para você pagar até determinado dia. Ela vai pegar e vai, daqui a pouco, negar uma certidão do imóvel. Ela vai encaminhar este tributo não pago para a certidão de dívida ativa, como a gente fala, que é um departamento da prefeitura. Aqui acho importante a gente também trazer um conceito de dívida ativa que as pessoas confundem e também me questionam no aspecto de, doutora, se entrou na dívida ativa não tem nada que eu possa fazer. Não, não é exatamente assim que a coisa acontece, eu vou te explicar. Quando você vai, por hipótese, no Magazine Luiza e você compra uma televisão, você diz assim, eu quero uma televisão 32 polegadas e custa tanto, eu vou pagar a partir de tal data. Ela existe, você compra aquela televisão e existe um débito que você tem que pagar. Mas como é que eu corporifico este débito? Este débito eu corporifico através do carnê, onde vai lá está escrito, comprou a televisão, o valor da televisão é tanto e eu vou pagar em tantas parcelas. A certidão de dívida ativa ou a dívida ativa é exatamente a mesma coisa. Muito embora exista aquele carnê do IPTU que você recebeu com o vencimento, não pago, e embora haja tentativa da prefeitura na cobrança, ela vai encaminhar posteriormente para a certidão de dívida ativa, vai encaminhar para o departamento respectivo e de lá vai sair uma certidão de dívida ativa. Nessa certidão de dívida ativa vai estar toda a explicação do tributo. Vai estar dito que se trata do tributo de 2010, cujo vencimento foi dia 30 de janeiro de 2010, que o valor do imposto era, digamos, R$100, que estes R$100 terão os juros e a correção monetária a partir do dia 31 de janeiro de 2010 e vai então dentro de um papel, de um documento
que este documento por escrito é, então, a certidão de dívida ativa. Mas uma vez estando anotado em dívida ativa, não significa ainda que você não possa fazer nada. Efetivamente, com a certidão de dívida ativa, o débito que está corporificado nessa certidão, nesta CDA, ele tem validade e já pronta exigibilidade. Uma vez que ele está disponível para ser exigível, também a partir dessa corporificação do débito em CDA é que surge o direito da prefeitura fazer a cobrança judicial. Só que a lei traz uma norma, lá também no CTN, onde diz que as dívidas tributárias, elas prescreverão em 5 anos. Isso significa que da data do vencimento até a cobrança judicial do débito, há de ter um interregno de tempo de 5 anos. A CDA, por sua vez, ela não está na lei como uma das causas de interrupção da prescrição. Vale dizer, portanto, que entre o vencimento do tributo e até a execução fiscal, entre o despacho na execução fiscal, tem que correr 5 anos. Neste meio tempo dos 5 anos, vai ter cobrança extrajudicial da prefeitura, vai ter cartinha da prefeitura, vai ter o envio dos dados para o departamento de dívida ativa, vai ter a emissão da CDA, vai ter o encaminhamento do seu nome para protesto, vai ter vários caminhos até chegar na execução fiscal. E lá na execução fiscal, na lei, melhor dito, existem 2 causas que interrompem a prescrição do débito fiscal. Primeiro, o parcelamento, ou seja, lá em 2010 você ficou devendo o IPTU, certo? Aí você recebeu cobrança, foi para a dívida ativa, você recebeu cartinha, aí você vai lá na prefeitura e você parcela. No momento que você parcela, ocorre o que nós falamos de confissão do débito. A partir do momento que você confessa o débito, ora, você acabou com a prescrição. Então, se em 2010 você você ficou devendo o tributo, e aí lá em 2014 você resolveu fazer um parcelamento, não passaram-se 5 anos e você fez o parcelamento. Significa que neste momento houve a interrupção da prescrição. E aí você faz um parcelamento de 36 vezes, por exemplo. Você paga 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20. Infelizmente não conseguiu mais pagar durante o tempo que você está pagando o parcelamento, essa prescrição está interrompida, ok? Quando você termina de pagar, quando você para de pagar o parcelamento, por hipótese você não conseguiu pagar todas as 36 parcelas, você pagou 20, a partir do momento que você para de pagar o parcelamento, começa a correr novamente o prazo prescricional de 15 anos. Então, lá em 2010, você ficou devendo. 2014, você parcelou, suspendeu. Você pagou por 1 ano, 2015. Para 2015 foi o último pagamento, por hipótese. De 2015 a 2020, terá que ocorrer tudo de novo, aguardar até que exista a ação de execução fiscal. Por isso, pode acontecer que um débito tributário demore muito tempo para prescrever. Porque se você faz um parcelamento em cima de outro parcelamento, em cima de outro parcelamento, você vai estar sempre interrompendo o prazo prescricional. Aí vai levar muito tempo para você conseguir a prescrição do débito. Então, o parcelamento é uma das causas de interrupção da prescrição e ela pode afetar enormemente este caminho todo e fazer com que você prorrogue cada vez mais a data prescricional desse tributo. Mas,
Vamos partir do pressuposto que você não parcelou. Você ficou devendo lá no dia 30 de janeiro de 2010, e aí foi passando a cobrança, foi para o protesto, foi para a dívida ativa, foi para cá, foi para lá, foi para cá, foi para lá, e o tempo foi passando. Daqui a pouco, a prefeitura fez uma ação de execução fiscal, fez uma cobrança judicial, que se chama execução fiscal. Bom, a partir do momento que a prefeitura faz a cobrança judicial, quando o juiz despachar no processo, dizendo, cite-se, ele está dizendo, olha, chama o devedor para ele vir a pagar, neste momento há interrupção do prazo prescricional. Daí nós temos que verificar se lá da data do vencimento, que eu dei como exemplo, 30 de janeiro de 2010, até a data do despacho do juiz na execução fiscal, tem que ter havido este prazo de 5 anos. Se da data do despacho do juiz tiver passado dos 5 anos, da data do vencimento, ainda que no curso do processo tenha havido a cobrança, tenha havido a dívida ativa, tenha havido o envio do nome para o protesto, ainda que tenham ocorrido essas situações, nós poderemos afirmar que o débito está prescrito. Então, nós temos que ter sempre em mente, para efeitos de contagem, e saber quanto tempo eu posso ficar sem pagar o IPTU, eu vou ter que pensar nessas coisas. Qual é o devedor? Exatamente. Se houve uma citação, se houve uma ação de execução fiscal, quando é que houve também o despacho do juiz determinando a citação do devedor, para que nós possamos então dizer com tranquilidade se há ou não há prescrição. Então, retomando, meus queridos e minhas queridas, da data do vencimento do tributo, que, por exemplo, eu trouxe aqui a data de 30 de janeiro de 2010. Neste caso, no imposto de 2010, de 30 de janeiro de 2010, até o dia 29 de janeiro de 2015, terá que ter havido o despacho do juiz determinando a citação do devedor, chamando o devedor para em juízo responder aquele débito. Se o despacho do juiz se der depois dos 5 anos, aí sim eu tenho a prescrição deste IPTU. Então, respondendo agora, finalmente, a respeito do tempo que você pode ficar sem pagar IPTU, em tese, este tempo seria de 5 anos. Embora eu não recomende que você deixe de pagar o seu IPTU, exceto se houver alguma nulidade, porque lembre-se, mesmo o débito de IPTU, não podemos alegar a impenhorabilidade do bem de família. É uma exceção o débito do IPTU. E o seu imóvel, o imóvel que você mora, o imóvel que você mora junto com a sua família, se você não pagar o IPTU, você poderá ter sim o seu imóvel penhorado. Então procure, dentro do possível, obviamente, pagar sempre o seu IPTU para evitar que chegue nessa situação limite e você não consiga daqui a pouco fazer o pagamento do montante. Agora, é claro, você quer pagar, você sempre terá à sua disposição o parcelamento, mas fique atento, se fizer o parcelamento, você impedirá a prescrição e mais do que isso, eu sugiro que você faça um esforço, muito esforço para fazer o pagamento corretinho, para evitar também, lá no final, te trazer problemas pelo não pagamento. E se você gostou desse conteúdo e ficou com dúvidas, quiser saber mais, comenta aqui embaixo, né? Faça a sua pergunta, diga o que você achou. Se você quiser trazer à tona mais algum outro assunto do seu interesse, por favor, fique à vontade. Nós estamos aqui para te ajudar a esclarecer essas dúvidas, né, do dia a dia.
Muito obrigada e até a próxima.